Já estamos ao vivo com o pessoal. Tudo bem, Lasgrael? Tudo bem, Marco? Aqui é o nosso querido campeão, Lasgrael, um homem de sucesso na carreira esportiva e uma pessoa que segue aí nas políticas públicas lutando pelo esporte. O Marco, nosso líder do núcleo de políticas. Nosso interesse e a busca de estar aqui nessa live é poder divulgar essa live futuramente para os atletas estarem se politizando. Vocês podem se apresentar, por favor, Lars. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite da Kelly Santos Miller para estar aqui com vocês, trazer um pouco da minha experiência como velejador, atleta olímpico, a minha atuação na vida pública, a Kelly, que é minha companheira de atletas pelo Brasil, e na presença do Marco de Preto, atleta de basquetebol e empreendedor, e que traz, eu acho, uma reflexão muito interessante. Muito em breve teremos também aqui a presença da secretária nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, a nadadora olímpica Fabiola Molina. Marco, pode se apresentar, por favor? Bom, primeiro eu quero agradecer a Kelly, que nós nos encontramos em live pela vida várias vezes, logicamente, primeiro pelo interesse ao amor ao basquete, que como todos nós que somos esportistas, a gente sabe quando você tem muita gente que pratica esporte por ocasião, porque é jovem, tem outros que vão levando pela vida. Aqui eu acho que tem 3 exemplos de amor pelo esporte, não somente como a prática física, mas como um jeito de vida, né, o caminho da vida. Então, agradeço muito esses momentos com a Kelly, porque consigo misturar a paixão pelo esporte, a paixão pelas pessoas que representam a política, é isso, né? Você está num cargo público, como o Lars atingiu, de alto nível, tem que ter paixão por seres humanos, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar com o Lars, a Kelly. Então, eu aqui para ajudar a contribuir um pouco com a experiência que eu tive na política, não tão medalhista como Kelly, como Lars, como Molina, que vai entrar, mas já dei meus arremessinhos por aí, a Kelly já sabe. Olha só, eu queria perguntar para o Marco como que na verdade, você se apaixonou pelo esporte, assim, porque eu sei que você tem uma carreira jornalística. Na verdade, Kelly, assim como todo menino pobre de periferia, você tem poucas opções, né? Eu tô com mais de 50 anos de idade. Então, eu estou falando isso jovem na década de 70, 80, mais ou menos. Então, você tem pouca prática. Você tem a prática, né, tinha, pelo menos, muito mais, que eu acho que essa é uma das questões que a gente pode discutir na política, que é o esporte na escola e tem o esporte na rua, que normalmente é futebol. Meu pai foi atleta de futebol, ele foi jogador profissional, logicamente, da época dele, então já tinha isso dentro da família. Só que eu nunca gostei muito de futebol, porque na época que eu praticava, que eu era mais jovem, você tinha 2 tipos. Você tinha um mais malandro que ia para o futebol. Quem estudava ia para o vôlei ou para o basquete. E eu sempre gostei de ser bom aluno, então eu me apaixonei pelo basquete, eu fui levado pelo basquete. Era muito gordinho quando era pequeno, e aí com a prática esportiva você vai tomando corpo, vai ficando forte, vai tendo mais autoestima, então eu fui me apaixonando. Também tem a identificação do basquete pela questão se vocês não vão se surpreender, porque eu estou home office, estou com 2 crianças, uma de 3 e outra de 6, né? Então, sempre tem barulho. Então, eu fui me apaixonando pelo basquete, inclusive também pela identificação, pela questão étnica, racial, né? Todo mundo sabe que quem acompanha o esporte, ele está muito ligado, principalmente nos Estados Unidos, onde eu tive uma experiência de vida, muito ligado à comunidade negra, né? 90% dos jogadores da NBA são negros, então tem uma identificação quase cultural com o basquete. E aí foi me apaixonando pela prática esportiva, questão da responsabilidade, do respeito às regras, sociabilidade, tudo isso que vem junto com o esporte. O Marco, enquanto a gente estiver falando, se você quiser fechar o microfone, aí ficou ok. A Fabiola chegou. Gente, olá, sua linda, tudo bem?
Oi, Kelly, tudo jóia? Oi, Lars, tudo bem? Oi, Marco. Oi, Fabiola. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pensei que era 5h30, né? Mas aí falaram, pode entrar já. Então, assim, eu estava pronta, eu estava aqui esperando, porque eu adoro escutar o Lars falando, participar da conversa. Que bom, chegou numa hora excelente. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Tá bom. Eu sou Fabiola Molina. Eu gosto de apresentar sempre falando que eu sou filha da Kelsey e do Francisco Molina, que os nossos pais são, né, fundamentais para a nossa história de vida, né, e principalmente eles foram meus grandes incentivadores no esporte. Eu fui atleta de natação, os meus pais foram atletas de natação também. Eu, resumidamente, eu fui a 3 Olimpíadas, fui Sydney, Pequim e Londres. Fiquei 22 anos na seleção brasileira. Fui 110 vezes campeã brasileira absoluta, fui a 5 Jogos Pan-Americanos, conquistando 4 medalhas, fui a 12 campeonatos mundiais, fazendo 5 finais, conquistei 51 medalhas em Copas do Mundo de natação, fui recordista mundial militar, fui campeã dos Jogos Mundiais Militares. Então, um resuminho é isso. Hoje eu estou secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social dentro da Secretaria Especial do Esporte do Governo Federal. O nosso secretário especial é o Marcelo Magalhães. E eu estou nesse cargo desde março. Nossa, que bacana, que carreira linda. E daqui a pouco a gente vai perguntar um pouco mais sobre isso. Olá, Lars, fala pra gente um pouco sobre o seu início no esporte. Como você se apaixonou pelo esporte, vida atleta? Meu início no esporte, Kelly, se deve muito por influência de família também. Do lado da minha mãe, porque meu pai veio do interior de São Paulo, não tinha nada a ver com iatismo, com mar, paraquedista do Exército Brasileiro, mas a minha mãe é de família dinamarquesa. Meu avô chegou no Brasil em 1924. E dinamarqueses têm tradição náutica, cultura de navegação, então ele foi um dos precursores da vela de competição em nosso país. E meus tios, irmãos da minha mãe, Axel e Eric Schmidt, foram tricampeões mundiais de vela nos anos 60, ouro e prata em Jogos Pan-Americanos, foram para 2 Olimpíadas. Eles representaram para a gente, para mim, meus irmãos e primos, uma referência muito forte de uma vontade de seguir esse rumo de vida. Então, no final dos anos 70, quando eu comecei a velejar em Brasília e mudei para morar em Niterói, o Torben, já um pouco mais velho do que eu, começou a despontar em resultados na vela, até eu formar a dupla com ele, e nós fomos campeões mundiais juntos em 1983. Aí vieram as participações olímpicas, medalhas, desafios e derrotas, e tudo que a gente foi acumulando de lá para cá. Nossa. Ô, Kelly, Kelly, você sabe que eu tô aqui, além da questão das medalhas, eu tô com raiva dos dois. Tudo bem, Fabiola? Já tô íntimo com você, vou chamar você de Fabiola. Porque eu tenho pouca prática de natação, né? Que é uma das questões que a gente pode até discutir, como que a gente consegue, através do interesse dos atletas ou das pessoas que trabalham no esporte, se interessar mais para eles, a partir dessa experiência de atleta, incentivar as políticas públicas. Por exemplo, num país como o Brasil, poderíamos ter tantos mais campeões de natação, mas aí tem as dificuldades das desigualdades, né? Mas eu nado muito mal, só em piscina, porque em mar de jeito nenhum, e tenho a maior vontade de ter pelo menos um barquinho, porque eu acho muito barato aquele negócio de ficar velejando, Almir Klink, e os dois estão aí me matando de inveja. Olha só. É uma cultural, né? Muitas vezes associa-se a vela ao iatismo, o cara logo imagina aqueles iates, daqueles milionários, e é muito mais cultural do que realmente custo, porque um pequeno barquinho à vela, um laser usado, um dinghy, você compra um barco desses na faixa aí de R$5.000 e tem bicicleta que você compra por R$70.000. Então, o próprio futebol que está na cultura popular, o cara declara que pratica futebol a partir de uma pelada com uma bola de meia, no corredor, no pátio do colégio. O cara joga futebol de salão e fala que é futebol de areia.
E, na prática, você praticar o futebol de verdade, aquele com campo 90% gramado, com irrigação, 3 árbitros, 11 de cada lado, fora treinador e os reservas, custa uma fortuna, muito mais caro que a vela, mas está na cultura popular do Brasil. Então, desmistificar os esportes de elite e a gente poder ter a consciência que o esporte é um direito de todos e deveria ser um dever do Estado gerar oportunidade, que o esporte fizesse parte de um processo de educação da sociedade para que o cidadão possa praticar judô, ginástica, basquete, natação, vela, tiro com arco. Falta muito, né? Mas tem gente disposta a fazer isso, está aí o exemplo da Fabíola Molina. E eu brinco que, assim, natação é considerado um esporte de elite também, né? E as pessoas, logo que eu estava assumindo, falaram assim, e você vai construir muita piscina, né? Como é que você vai fazer para incentivar a natação, já que a natação é um esporte de elite? Eu falei assim, olha a nossa costa, olha o tanto de água que a gente tem pelo Brasil que a gente pode aprender a nadar no mar. Então, não necessariamente a gente precisa de uma piscina para aprender a nadar, né? E tem muitos poucos projetos que acontecem no mar. Né? Isso porque, tudo bem, antigamente a gente não existia nem direito esse esporte que é a maratona aquática, e hoje a gente tem a campeã mundial sendo brasileira, né? Ana Marcela Cunha, grande atleta do Brasil, já ganhou o campeonato mundial por 3 vezes, ela é, assim, soberana, o treinador dela faz um trabalho lindíssimo, e é um esporte que, assim, né, vem tendo cada vez mais adesão. A gente tem muitas pessoas que nadam em águas abertas, assim como corrida de rua, que aumentou muito, mas é algo que você não tem uma política para você ensinar a nadar no mar. Tudo bem que tem todo um risco, né, que tem que dar pé, tem toda uma questão. Não é tão simples assim, mas a gente tem que pensar, às vezes, em soluções que não só porque foi um esporte de elite, ele tem que continuar, é super democrático, né? E você vai nessas competições de águas abertas, você vê, né, pessoas de todos os níveis, né, de todas as idades nadando, tendo essa oportunidade, né, tendo realmente essa chance, né, você tendo essa democratização. Então, e em questão de não saber nadar, eu acho que nunca é tarde para começar, né? Natação é algo realmente muito técnico, mas eu conheço história de pessoas que começaram com 55, com 60, com 70 e até 75 anos, que foram começar a aprender a nadar na cidade, e depois que começaram, se apaixonaram e falando, nossa, por que eu demorei tanto tempo para começar? Então, tá aí uma boa oportunidade para você se inscrevendo para a escolinha e aprender a nadar, porque nunca é tarde. Ô, Fabíola, comecei a nadar depois de tarde, tenho nadado e adoro. Ô, Fabíola, eu, por exemplo, eu não sei nadar, eu morro de medo de água. Então, eu preciso me incluir. Tá vendo? É questão de cultura. Pegando um bom professor, e é tão bom, as pessoas que aprendem a nadar, elas se apaixonam porque é uma liberdade grande, ainda mais no Brasil, um país tropical, né, com tantas... você está sempre na praia, ou você tem sempre uma piscina por perto, essa segurança que a natação te dá, né, de você estar nesse meio, que é um meio completamente diferente para a gente, você estar no meio aquático, né, é muito bacana. Então, para você também, Kelly, procura uma escolinha, assim, eu falo assim, sempre falta um empurrãozinho, né? Então, é verdade. A nossa vida é um pouco corrida, eu sei que assim, tem essa parte da prioridade, né? Mas eu acho que nunca é tarde para começar. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui do Cláudio Nogueira, que ele teremos o Marcos, isso. Teremos nova Olimpíada em 2021 em Tóquio. Apesar do Brasil ter sido sede na Olimpíada de 2016, a impressão se tem é que a queda de interesse no esporte. Isso é verdade? O país regrediu em relação a 2016? O que diz respeito ao esporte olímpico? Vocês acreditam que hoje houve uma regressão de interesse no esporte devido à pandemia? Eu acho que é natural que sim, e ao mesmo tempo nós lamentamos na proporção. Hoje vivemos um estado de exceção, dado a pandemia global, mas o Brasil, num certo momento, se lançou, isso enquanto Estado, enquanto nação, a sediar os principais eventos da humanidade.
foi uma sequência de jogos sul-americanos, jogos pan-americanos, jogos mundiais militares, Copa do Mundo da FIFA, na sequência Olimpíada e Paralimpíada. Então, um país que bota essa prioridade deixou claro nitidamente que queria usar o esporte como instrumento de valorização da educação, talvez de poder disseminar a saúde preventiva através da atividade física, da valorização da prática esportiva no sentido amplo. Mas o que fica hoje evidente é que não houve esse planejamento a longo prazo. Basta ver que o orçamento do esporte do ano de 2020 é 15 vezes menor do que o esporte teve em 2015, ano anterior aos Jogos Olímpicos. Tudo bem que naquele momento havia um montante de verbas para infraestrutura para os Jogos Olímpicos, era um período atípico, mas o esporte sim caiu. Então, eu acho que não nos cabe apenas reclamar do passado ou do momento atual, mas do esporte se unir em defesa do segmento, porque o esporte até perdeu o status de ministério, então virou o Ministério da Cidadania, onde o esporte faz parte disso, de uma secretaria especial, e as secretarias vinculadas a essa secretaria especial, mas não é só o status político. O orçamento realmente caiu muito, o modelo do chamado legado olímpico nunca foi claro, e hoje há uma dificuldade de ver qual a forma de gestão, de governança daquilo que foi deixado do Parque Olímpico na Barra, em Deodoro, as praças esportivas em outras instalações. Então, é um momento da gente repensar o esporte e talvez voltar a reconectar o esporte da onde nunca deveria ter saído, da educação e da saúde. São elementos fundamentais de educação e saúde. Se nós não fizermos essa conexão e tratarmos o esporte apenas como uma área onde se promove o esporte de competição, eu acho que o esporte tende a perder relevância, né, em todo o debate nacional. Olha só. Posso só complementar? Molina, na minha visão, assim, o Brasil, né, com todos esses eventos esportivos, né, o Brasil sendo hospedando tantos eventos, você está falando do alto rendimento, da ponta, né? A gente, como país, a gente não tem ainda uma cultura esportiva, né? A gente não, e para você chegar numa cultura olímpica, que é o caso dessa Olimpíada, né? Que a gente acontece só de 4 em 4 anos, enfim, vai passar para o ano que vem. Antes de você ter uma cultura olímpica, das pessoas se interessarem pelas Olimpíadas, tem que ter dentro do país uma cultura esportiva, valorizar o esporte como esse processo, valorizar o esporte, igual o Lars falou assim, como parte do processo escolar e da saúde também, né, da atividade física. Então, só assim as pessoas vão conseguir, uma consequência, né, você se interessar por umas Olimpíadas vem de todo um processo anterior ao Olímpico, que é uma construção que, infelizmente, nesses últimos anos, realmente, a gente perdeu a chance de fazer essa construção que a gente poderia ter feito para estimular a base, para estimular a formação desses novos, enfim, não só atletas, mas essa nova mentalidade de como o esporte realmente é importante para um país. Então, só complementando o que o Lars estava falando. Oi, diga, Kelly. Em relação ao Ministério de Esportes, né, que não tem mais o Ministério de Esportes, vocês acreditam que isso prejudica? Até que ponto prejudica o setor esportivo? Kelly, eu queria fazer uma amarrada um pouquinho para ir um pouco dentro do tema que a gente está falando sobre essa questão dos atletas mais politizado, da gente pensar um pouquinho. Tudo isso que a gente está falando, que o Lars falou, que a Fabiola falou, está muito ligado à questão de uma amarração. Você tem, de um lado, pessoas, e aí não é crítica ao governo, determinado governo, mas grandes eventos que poderiam dar um boom no esporte, como educação, como indústria, como entretenimento, e os vários aspectos do esporte não houve. O que dá essa amarração, na minha opinião, é a questão da política com P maiúsculo, né? O que é a política? É você colocar tem várias formas de pensar a política, mas é de colocar várias opiniões e se dialogar em cima delas e chegar a um senso que agrade a maioria, isso dentro de uma democracia. Pensando nisso, eu gostaria de amarrar um pouco de tudo isso que a gente falou, que esse preâmbulo inicial,
um pouco da importância de a gente ter atletas ou pessoas, não só pensando no atleta, a gente pensa muito de quem corre, de quem arremessa, de quem veleja, de quem nada, mas eu queria pôr um pouquinho mais amplo das pessoas que estão ligadas ao esporte. Aí são os professores de educação física, são os fisioterapeutas, ou seja, todas essas pessoas que estão no esporte, se o interesse da classe, das pessoas que estão ligadas ao esporte, poderia ajudar a mudar esse panorama. Você acha que é tão importante essa politização? Pode começar pelo Lars, se me permite, Kelly. Se eu acho importante a politização? Sim, no sentido dessa amarração, de tentar, pelo menos, minimizar esses problemas de, como você disse, por exemplo, eventos esportivos que não teve um legado, pelo menos, visível. É por isso que eu acho importante que o atleta, que é o protagonista da atividade esportiva, ele tenha uma participação mais efetiva. Durante décadas, nós, atletas, fomos comandados por dirigentes. Alguns até foram atletas, outros não. E aí tinha aquele preconceito de que o atleta não deu certo na vida acadêmica, mas ele tem vocação para atividade física e ele foi alguém no esporte. Isso aí é um mito totalmente ultrapassado. A diferença é que, normalmente, a hierarquia do esporte dificulta muitas vezes o acesso. Por exemplo, quem comanda a representação dos advogados é a Ordem dos Advogados do Brasil, e é assim com engenheiros, com médicos, com arquitetos, com corretores de imóveis, qualquer profissão. No esporte, não. A distância entre o atleta e o topo da pirâmide, por exemplo, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, você tem na frente do atleta o clube você tem a federação estadual, a federação estadual você tem a confederação brasileira daquela entidade, para depois chegar ao Comitê Olímpico, parecido com a estrutura do Paralímpico. Então, como o esporte é muito hierarquizado, o atleta, enquanto ele está em atividade, sendo convocado para seleções, dedicado integralmente ao treinamento, à preparação às competições, ele tende a ficar distante do ambiente político. Por quê? Porque se ele se envolver no ambiente político, isso pode prejudicar tanto a preparação, o treinamento, quanto a competição dele. Então, ele tende só a se envolver no ambiente político quando termina a carreira dele. E nem sempre ele teve a melhor formação acadêmica, porque ele dedicou tempo à competição, ou já perdeu, digamos, os holofotes para ganhar visibilidade e representar o esporte, que é diferente da cultura. O personagem da cultura, o artista, quanto mais evidência ele tem, e às vezes quanto mais antigo ele é, mais conhecido nacionalmente, ele tem uma voz representativa muito grande e eles se unem de forma horizontal, enquanto que o esporte é muito verticalizado. Então, por isso eu acho saudável quando atletas saem da zona de conforto e resolvem aceitar desafios na gestão pública. Está aí a Fabíola Molina. O status de ser secretário nacional não é tão grande assim, eu já estive lá. A responsabilidade é enorme. Mas se ela não preencher esse cargo, quem que vai preencher? Até porque, infelizmente, a gestão do esporte no plano público, e não me refiro a um governo específico, governo federal, governos estaduais, governos municipais, o esporte quase sempre é uma moeda de troca. Quando tem uma secretaria municipal, estadual, federal, aquele partido insatisfeito na composição no poder legislativo, vamos trazer o cara para o governo, aumentar a base de apoio, tem que oferecer um cargo para ele no governo. Qual o cargo mais barato para se negociar? Infelizmente é o esporte. Por quê? É onde o orçamento costuma ser o menor. Muitas vezes a gestão do esporte é feita por quem não tem comprometimento e origem com o esporte, mas está lá para representar um aspecto político. Por isso que o atleta tem que se capacitar para preencher esse espaço que lhe pertence, o espaço de representação do esporte. Olá, eu queria agradecer, sem dúvida, de novo, a presença de vocês aqui, porque esse material vai servir assim, de um exemplo maravilhoso para nós. Nosso objetivo, Olga, é realmente
atingir os atletas de todas as modalidades, de entender a carreira brilhante que vocês, né, tiveram, tanto quanto atletas, quanto também nos cargos políticos, na busca aí de melhoria de políticas públicas esportivas. Então é super importante a gente ter esse material, ter vocês aqui falando sobre essa importância. E eu queria que a Molina falasse um pouco sobre o trabalho que ela tem feito, porque existe um mito, né, de que não tem mais o Ministério de Esportes, e eu tenho acompanhado a Molina e visto a Fabiola Molina fazendo trabalhos muito bons pelo esporte brasileiro. Você acredita, Molina, pelo fato de não ter mais o Ministério do Esporte, isso vem prejudicando o esporte brasileiro? Como vocês têm tentado lidar com essa questão? Com certeza perde força, né? Porque você não é mais um ministério, então, consequentemente, a força fica menor, né? Em todos os sentidos, né? Tanto de decisões quanto orçamentárias. Então, isso é fato. Mas, como o Lars falou, né? E eu agradeço, eu acho que ele deveria participar de todas as lives, porque acho que é uma pessoa com muita experiência que já teve essas duas visões, então ele consegue ter um olhar completo, esse olhar sistêmico, esse olhar 360, né, muito importante, e é uma pessoa com muito conteúdo, né, e eu me sinto super honrada de estar podendo participar, né, dessa live junto com ele, porque é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito, não só por toda a experiência, história e visão, e pelos valores que ele construiu, e é exatamente mais ou menos isso que ele falou. Eu não precisaria, de repente, estar aqui, entendeu? Eu tinha uma vida totalmente pronta, né? Arrumada lá em São José dos Campos, enfim. Mas eu não tenho experiência, não tinha, né? Estou aprendendo tudo agora, não tenho experiência nenhuma com gestão pública. É o primeiro cargo que eu assumo, né? Eu tenho uma experiência com gestão, porque né, eu tive a minha empresa por alguns anos, enfim. Mas é algo que a gente acredita que assim os atletas precisam tem que ter coragem para assumir algo desse tamanho, com essa responsabilidade. E quando você chega aqui, eu não tenho vergonha de falar, e eu não tenho vergonha mesmo, assim, porque tudo a gente aprende na vida, né? A gente não chegou aonde a gente chegou já sabendo tudo a gente vai aprendendo. A gente, você é atleta, cada ano que passa você aprende mais, né? Enfim, em todos os aspectos você vai amadurecendo. Então, eu sei que eu cheguei aqui com muito pouca bagagem, mas assim, com muita entendimento do esporte, óbvio, entendimento de gestão também, para fazer a diferença. E se a gente não está aqui, igual o Lars falou, outras pessoas que não entendem do esporte estariam. Então, pelo menos, a gente já está ocupando esse espaço que poderia estar ocupando por alguém não técnico, né? E eu estou dentro dessa secretaria especial, onde o secretário especial, que é o Marcelo Magalhães, tem muita visão do esporte como um todo e quer trabalhar em prol do esporte. Também é uma pessoa que não ele vem com essa questão técnica para realizar um trabalho técnico. E as coisas elas acontecem muito a longo prazo. Eu falo assim, as pessoas que, né, que bom que você mencionou assim, a gente ainda não conseguiu realizar muitas coisas, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Gestão pública, só para a gente conseguir um time, hoje foi nomeada a última pessoa que vai compor o meu time. Então, até hoje, eu não tinha um time completo, né? As pessoas estão sendo nomeadas ainda, e você não consegue trabalhar sem as pessoas, principalmente na parte técnica. Mas eu acho que você vai plantando pequenas sementes, né, em todos os aspectos, tanto gerencial, tanto de liderança, quanto para você criar um resultado lá no final que realmente chegue essa política lá na ponta. Né? É um trabalho em equipe, não é um trabalho fácil, depende de muitas pessoas. Né? O ano passado aqui a gente teve alguns problemas de gestão. A minha secretaria meio que ela é vista de uma certa maneira com um patinho feio, e a gente está tentando consertar isso, voltar essa credibilidade, mas as coisas não dependem só da gente. Por isso que eu falo que é muito importante esse olhar sistêmico, porque o problema nunca está só numa pessoa ou num ponto. São várias coisas que acontecem, ainda mais dentro do ministério inteiro, né? Mas como eu falei, assim, eu aceitei o convite porque eu acredito que o esporte, né, transforma muito a vida das pessoas. E o que eu puder fazer, que seja pequeno, né, que a gente
gire, né? O Lars entende muito mais aí, né, dessa direção do que eu, né? O barco, se você vira um pouquinho o ângulo, você vai chegar num destino completamente se você virar ele o ângulo um pouquinho para o outro lado. Então, eu acredito nesse caminhar, né? Em pessoas, eu falo assim, que é muito fácil a gente criticar se a gente está do lado de fora, né? Quando a gente está do lado de dentro, a gente entende realmente todos os problemas, os porquês. E eu acho que, assim, infelizmente, os brasileiros, de uma maneira geral, né? O ser humano, ele tem uma tendência de ficar na superficialidade. Você vê meio a manchete e você não lê a matéria inteira, né? Para você entender realmente o porquê das coisas estão acontecendo. Está tendo um projeto de lei novo que vai defender, sei lá, o esporte. Você sabe exatamente o que é cada ponto? Você sabe o porquê disso? Você sabe como ele vai ser executado? Você sabe a dificuldade disso tudo? Se a pessoa não sabe, então, assim, é muito fácil você julgar. Então, e eu até comentei com você, né, Kelly, que eu acho que muito bacana esse trabalho que você vem fazendo, que acho que os atletas, igual o Lars falou assim, estão muito longe, né, de chegar, de entender o que acontece lá em cima. Eu fui um atleta que não tinha, por mais que eu tenha me formado e tudo mais em outras áreas, eu não tinha conhecimento nenhum de como as coisas aconteciam. Tem pessoas que têm formações mais, né, sei lá, advogado, tem os outros níveis já de entendimento, mas eu não realmente, assim, nessa questão, não tinha muito entendimento, e você vai aprendendo, óbvio, a gente como atleta, a gente aprende rápido, né? Falou, pegou, vamos para frente. Então, eu acredito muito nisso, assim. Ô, Molina, desculpa, olha só, deixa eu só falar uma coisinha, Marco, eu já vou te passar a palavra. Eu não concordo, Molina, quando você fala que não tem bagagem, porque não existe outra pessoa, além de um atleta olímpico. Eu entendo isso, mas eu acredito que o atleta é a pessoa certa para estar aí, você está no lugar certo. Você está muito bem preparada. Não, isso eu tenho certeza. Isso, assim, eu tô falando assim, eu não tenho medo de, tipo assim, mas eu não posso falar que eu cheguei aqui com experiência de gestão pública. Gestão pública eu não tinha. Mas mesmo assim eu assumi porque eu sei que eu vou dar conta, eu sei que eu tenho outras capacidades, entendeu? Que a gente vai fazer. A gente, como atleta, eu acho que a gente é super capacitado. Né? E o que a gente faz, óbvio que a gente vai aprender. Mas eu não estou me colocando numa situação, né, não deveria estar aqui, pelo contrário, né? Eu acho que é lugar certo, por isso que eu aceitei. Né? Mas assim, é só uma questão de questões técnicas mesmo, né? Parabéns por aceitar esse desafio. E eu já tinha conversado com a Molina sobre um plano que a Olga está desenvolvendo aí, um plano educacional, junto com o Diogo Silva, para poder fazer um programa educacional para o atleta, porque hoje a gente tem internet, a gente sabe que o atleta treina muito, viaja muito, mas a gente tem condições, através da internet, conseguir estar orientando e politizando o atleta de uma forma mais leve, mais suave, e ter até uma chancela, de repente, de uma secretaria, do COB. A gente está tentando estudar e buscando os caminhos em cima de tudo isso. Mas, entrando na parte, Marco, da parte de indústria, que a gente vê a Molina falando, porque às vezes é o patinho feio, o esporte está sempre como moeda de troca. Eu acredito que no Brasil a gente precisa buscar também o entendimento, tentar aplicar no sentido na cultura, a parte de que o esporte gera desenvolvimento também. O Marco é economista também, e ele tem um plano de desenvolvimento aí na cultura afrodescendente. Eu queria que ele falasse um pouco, e o convite para ele estar liderando esse núcleo de política é para ele fazer as pessoas entenderem que existe sim uma indústria, né? Quando a gente fala indústria, as pessoas se assustam, mas existe sim uma indústria esportiva que pode ajudar no desenvolvimento do país. Fala um pouco para a gente, Marco, sobre o trabalho que você vem desenvolvendo e como que você acredita que isso pode ser acrescentado no esporte. Obrigado, Kelly. Não, estava falando com o Lars antes da gente entrar no ar, que eu faço parte, sou presidente da Câmara do Empreendedorismo Negro, uma organização que surge primeiro para estudar esse ambiente dos pequenos negócios, né? E o que seria interessante essa onda do empreendedorismo para nós. Uma das constatações, assim como no esporte, eu trago muito dessa coisa que a gente tem do esporte, né? Uma das constatações que nós somos a maioria, mas pouco influenciamos, né? É a mesma coisa, os atletas que são a maioria no esporte, mais do que os mandantes, mas pouco eles influenciam.
E quando você não tem a diversidade, né, que é, por exemplo, mulheres mais no esporte, a integração do esporte paralímpico, pouco você consegue que se desenvolva uma indústria. No mundo todo, pelo menos nos países de primeiro mundo, o esporte é visto como uma indústria. Tem muita gente que não gosta dessa palavra indústria, porque vocês estão vendo aí, ó, agora voou um carrinho aqui. Só um momentinho, só um pouquinho, tá? Tem uma pergunta aqui sobre a natação. Conseguiu, Marco? Não, é só para parar de brincar de jogar carrinho. E aí, o que eu queria trazer o que é importante quanto mais pessoas que vêm da base, que praticam esporte, ou aquelas, no meu caso, os empreendedores, que são aqueles que tocam o negócio, mais eles se interessarem por essa questão do mando, que quando a gente fala de políticas, é também a questão do poder, mas vai ser melhor para todos. Eu sempre acho gozado quando uma pessoa fala que não se interessa por política, que assim, você dá na mão de uma pessoa, quando você vota, é um cheque em branco, ou um cartão de crédito. Você daria sua carteira na mão de alguém sem, no mínimo, olhar o que ele está fazendo? É a mesma coisa na política. Isso eu reverto para os atletas. Você, sabendo de tudo isso que o Lars falou, que você dedica de 15 à média, né? Você começa com 15 no esporte, mesmo de maneira semi-profissional, vai até 30, hoje até 35 anos, então são 15, 20 anos onde você tem um foco na sua carreira. Mas, mesmo assim, existe possibilidades de a gente se interessar pela política, nem que seja quem comanda a sua federação, quem comanda o seu clube, as contas do seu clube. Tem muitos atletas, por exemplo, que não se importam com a questão da política do próprio clube, que são surpreendidos mesmo no futebol, que é o esporte mais organizado aqui no Brasil, de repente não tem salário para ele. Como é que pode? Você viver, você está lá todo mês recebendo, daqui a pouco não tem, porque houve uma má gestão. Então, você tem que se interessar pela política do seu clube, porque está diretamente ligado ao seu salário. Então, é muito estranho. Na verdade, existe todo um sistema para isso, né? Eu acho muito interessante que nós estejamos discutindo essa questão dos atletas, estar participando do esporte, que, na verdade, reflete um pouco da vida do cidadão brasileiro, de se importar, né? Eu queria, Kelly, aproveitar um pouquinho aqui, eu vou usufruir, eu vou pegar meu lado jornalista aqui, para usufruir um pouco dos nossos convidados, tá? O Lars falou o seguinte, existe todo um ambiente, né, para você se dedicar ao esporte. Mas eu queria que você contasse essa experiência, você também, Patrícia, desculpa, Fabiola, não sei porque eu falei Fabiola, como que foi quando vocês falaram assim, olha, eu vou assumir um cargo público? Eu acho que é muito interessante a gente falar, porque, por exemplo, quando eu me interessei por política, eu fui assessor parlamentar, muita gente falou, lá vai ele, ou vai estar roubando ou vai ser enganado. Como que foi essa ida para assumir um cargo dentro de um governo, as críticas ao governo? Essa experiência seria legal você falar. Deixa eu completar a pergunta. Soube até, inclusive, que ela sempre teve convites, né, Fabiola? E sempre negou, principalmente na cidade dela. Isso é real? Sim, Não sei se o Lars quer começar a responder. Por favor, Fabiola. Tá. Assim, eu acho que a nossa vida vai nos proporcionando, né, algumas oportunidades. E eu acho que a gente vai se preparando, igual eu falei assim, né? Enquanto eu era atleta, você é 100% focada, né? Naquele esporte, eu me formei nos Estados Unidos, enfim, criei minha empresa, fundei minha empresa, construí ela junto com a minha mãe. E isso vai te dando bagagem, né? E você, assim, vai ficando muito ocupado. Você não sobra tempo para você fazer muita outra coisa. Ainda, né, tive todo um processo de maternidade, que eu esperei parar de ser atleta para poder ser mãe. Então, minha primeira filha nasceu, eu estava com 39 anos, depois a segunda com 41, já um pouquinho mais avançada, né? E por exemplo, assim, o convite que surgiu para mim foi muito inesperado. Eu nunca galguei, né, nenhuma posição política, né? Já tive convites lá da minha cidade, enfim, né? O pessoal sempre me pedia que eu me filiasse, que eu fosse, enfim, né, governadora, secretária, enfim. Mas eu sempre resisti bastante. E quando surgiu esse convite, não foi fácil de aceitar, né? Não foi algo que eu falei, nossa, que legal, vou para lá amanhã.
né? Eu ponderei muito, eu analisei muito, eu conversei com muitas pessoas, conversei com pessoas que, inclusive, não são da área, né, do esporte, conversei com pessoas que eu confio bastante para poder realmente fazer uma análise, né, geral, porque é uma decisão muito grande na nossa vida. E se você for levar um pouco na matemática, né, alguns exercícios que eu fiz, a continha, tipo assim, não vale a pena, você vai trocar toda a tua estrutura que você já fez, né, os pontos que você faz, isso vale a pena? É mais para cá ou mais para lá? E isso aqui, você está perto da sua família, é mais para cá ou vai lá para lá? Você tem uma série de requisitos que você vai preenchendo. Chega no final, a conta fica em São José. Só que o nosso coração esportista tem aquela assim, e o legado, e a história que você pode construir. Aí se você colocar isso lá, que assim, extrapola, porque a numeração é tipo de 1 a 5, isso aí não tem número 5, né? Isso aí tem número, sei lá, 100, né? O que você pode contribuir? Então, e como eu já falei, eu acho que assim, você tem que sentir dentro do seu coração um momento certo. Se eu não sentisse que não seria o momento, eu não teria vindo. Algumas coisas foram importantes para mim, como a pessoa que me convidou, né? Hoje, graças a Deus, a troca, né? Hoje, o nosso secretário, o Marcelo, é uma pessoa que também eu acredito nos valores, porque é muito importante quem te convida. Quem me convidou foi o General Décio Brasil, né? Eu fui militar por 8 anos, né? Eu fui sargento do Exército, atleta militar, com maior orgulho, e o General Brasil foi quem me fez esse convite. Então, conhecendo a seriedade do General Brasil, eu aceitei por o conhecê-lo, né? Acho que é muito importante os nossos valores estarem alinhados para você até trabalhar com tranquilidade, né? Então, eu acho que isso fez bastante sentido para mim, e graças a Deus, mesmo ele saindo, o Marcelo Magalhães também tem essa mesma linha de pensamento, compartilha os mesmos valores, ou eu compartilho os mesmos valores que ele compartilha em termos de você democratizar o esporte, você dar mais acesso, de você acreditar no esporte educacional, de você democratizar, enfim, de você realmente fazer um trabalho técnico. Então, assim, e a gente, acho que como atleta, a gente sempre teve aquela virtude, coragem, meio que embutida na gente. E aí você pega essa virtude, né? Você põe na balança também, você fala, vamos. Né? A família, eu acho que é muito importante estar junto. Então, na minha decisão, o Diogo, que é meu marido, participou muito, porque eu não viria para Brasília se ele não viesse, ele não topasse, porque é uma decisão até familiar. E acho que a gente tem que entender, às vezes, assim, que as pessoas podem achar que é um bicho de 7 cabeças, que realmente é um mundo diferente. As pessoas, e o mundo, como é que é? Eu falei assim, gente, é lógico que é diferente do mundo corporativo. Só que acho que a gente, como atleta, a gente consegue também ter esse olhar, já sabendo, já esperando que é diferente. Você, nossa, você resolve problema, eu resolvo problema todo dia. Mas eu vim para isso, vim para cá para isso. A gente, quando assume esse tipo de posição, você vem justamente para fazer uma diferença. E eu acho que a gente, eu também, né, me sinto como mulher, assim, a gente de não se impor limites. As pessoas já perguntaram, você sentiu alguma coisa por você vir, por você ser mulher e você estar aí? Eu não me coloco, eu não tenho preconceito comigo mesmo, não é porque eu sou mulher que eu sou menos capacitada que as outras pessoas. Então, e as pessoas falarem, poxa, agora você está no governo, isso, aquilo. Eu assumi esse compromisso pelo Brasil, né? Eu não sei, é óbvio que você está dentro de um governo, mas eu quero ajudar o Brasil. Acho que o importante é a gente ser protagonista nesse momento e ajudar. O que eu posso fazer? Eu fui convidada nesse momento, então eu vou fazer o meu máximo nesse momento para ajudar o nosso país, né, e o nosso esporte. Então, a minha visão é essa. Se as pessoas falam, é direita, esquerda, isso ou aquilo, elas não estão aqui. Eu estou aqui tentando fazer o meu melhor. Né? Então, eu acho que infelizmente também, eu até acompanhei uma live do Lars há uns 2 semanas atrás, não lembro, Lars, mas que você falou justamente disso, essa polarização, né? Que as pessoas, assim, elas ficam muito focadas, não é que é esquerda, que é direita. Nós somos todos brasileiros. Nós precisamos nos unir, né? Se a gente não se unir, cara, o Brasil nunca vai para frente. Né? Nunca vai para frente. Então, assim, eu estou aqui pelo Brasil, eu não estou pela direita, pela esquerda, eu quero fazer um esporte melhor, um Brasil melhor, e eu acho que isso, infelizmente, a gente traz isso, enfim, é um pouco histórico, né, dessa polarização, enfim, tudo mais, piorou muito ultimamente, mas eu tenho esse pensamento e eu acredito que a gente precisa se
se desarmar um pouco, né? Tirar um pouco de ficar a gente só jogando pedra e vamos construir junto, né? Falo, gente, tem sugestão? Manda pra gente, a gente vai tentar construir junto. Eu falo assim, as pessoas sempre perguntam, por que a natação feminina sempre é pior que a masculina? Aí a gente, óbvio, que fala várias explicações, mas se você tiver já uma resposta, se você sabe o caminho, fala pra gente o que a gente quer fazer, entendeu? É bem assim, não adianta só tirar a pedra, traz a solução, é muito fácil criticar. Vamos construir junto, e eu acho que muitas cabeças pensando junto, esse realmente, desculpa, esse realmente é um caminho de construção. É você pegar várias pessoas e construir junto. Então, eu acredito muito nesse caminhar. Ô Molina, eu também no basquete feminino, viu? Eu recebi agora recentemente um convite lindo para fazer uma campanha linda, super me elogiaram, mas no final, então, porque o basquete feminino, as pessoas não conseguem entender que é uma coisa mundial em todos os setores, que precisa melhorar, né? A mulher precisa ter mais oportunidade, precisa tá mais à frente, entendeu? Da situação. Eu, quando decidi montar a OGA, eu fui incentivada por inúmeras pessoas, era uma mulher à frente, e ter vocês aqui hoje, nesse projeto, que é um embriãozinho, pequenininho, é realmente a mostra de que não existe ninguém preocupado com direita, esquerda, e a gente quer estar junto tentando lutar pelo esporte. Ô, Lázaro, fala pra gente da sua transição de atleta para a vida pública, como que foi esse convite? Eu falo, começando por onde a Fabíola concluiu. Muito fácil criticar. Então, eu, como atleta, também fui crítico. Do clube, da federação, da confederação, do COB. Agora, jogar pedra é fácil, né? Construir um telhado seguro é muito mais difícil. Então, eu sempre fui um ser politizado por influência do meu pai, que, apesar de militar, teve uma atuação influente na política brasileira naquele período, dos anos 70, e ele também atuou na gestão esportiva, foi presidente da Comissão Desportiva Militar Brasileira, CDMB, e vice-presidente do Conselho Internacional de Esporte Militar, que é o CISM. Então, nós herdávamos essa veia, só que os políticos não sabiam isso, mas tem faro de oportunidade. Eu tive o meu acidente em setembro de 98, que resultou na amputação da minha perna, no término da minha trajetória como atleta olímpico, naquele momento. E, como estava na mídia, do tema da superação, e os políticos têm faro de oportunidade, eu fui chamado, então, para atuar na gestão pública do esporte no plano federal. Era o início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, o esporte tinha uma autarquia chamada INDESP, Instituto Nacional do Desenvolvimento do Esporte. Então, comecei como diretor do INDESP, era o ministro do Esporte e Turismo, o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e depois veio o deputado federal Carlos Melles, que hoje é presidente do SEBRAE Nacional, foi o ministro. E aí me convidou para ser secretário nacional de esportes, aí fui em 2001, 2002, e depois mais 3 anos e pouco como secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. Nunca quis entrar na política partidária de candidaturas a mandatos, embora não seja contra. Eu acho que fico feliz que nós tenhamos representantes, apesar de poucos, no Congresso Nacional. Hoje, por exemplo, no Senado Federal, nós temos a senadora Leila, medalhista olímpica de voleibol. Temos o senador Romário, medalhista olímpico e campeão mundial de futebol. Temos na Câmara o Luiz Lima, atleta olímpico de natação e medalhista pan-americano. Tem o Darnley Hinterholz, também um grande atleta de futebol. Um que não foi atleta de ponta, mas árbitro da FIFA, foi o Evandro Roman, também na Câmara. E tantos outros atletas que se aventuraram a exercerem mandatos no poder legislativo. Por exemplo, o Delay, do Fluminense, foi deputado federal. Tostão, do futebol, foi deputado estadual em Minas Gerais. O Acelino Popó de Freitas é deputado federal, ele que vem do boxe. O Bernard Rajman, que foi secretário nacional de esporte, também foi deputado estadual
no Rio de Janeiro, o Aurélio Miguel do judô, que foi vereador em São Paulo, o João Derli, do Rio Grande do Sul, judoca, foi deputado federal, o Chicão Simpson da Vela, deputado estadual no Rio de Janeiro, João do Pulo, medalhista olímpico, foi deputado estadual em São Paulo, Éder Joffre, deputado estadual, Bebeto, né? Bebeto da Copa do Mundo de 94, foi deputado estadual no Rio, Roberto Dinamite do Vasco, e aqueles que foram candidatos com votações expressivas, apesar de não terem sido eleitos. Oscar Schmidt por São Paulo, Maureen Maggi, o Giovanni. Hoje, o secretário nacional de Justiça do governo federal, o senhor Cláudio de Castro Panoeiro, foi atleta paralímpico, representando o Brasil. Então, é bacana ver que tem gente disposta a assumir riscos, a representar os demais atletas do esporte brasileiro e produzindo resultados. Então, quando eu vejo o exemplo da Fabiola Molina, que passa por onde eu passei por uma experiência semelhante, a Luísa Parente, que é secretária nacional da Autoridade Brasileira de Controle da Dopagem, também prestando lá o prestígio dela, o conhecimento, colocando na reta, está lá, fazendo um bom trabalho. Então, nós temos que estimular isso. Não adianta só criticar ideologias, partidos e governos. O esporte tem que ser gerido por quem tem comprometimento pelo esporte. Esse é um movimento importante e, independente da questão que a Fabiola falou, esquerda ou direita, viver uma sociedade com uma fratura exposta hoje no Brasil, o cara está alinhado num extremo com o Bolsonaro, no outro extremo com o Lula, a pessoa defende o seu ponto de vista, aí você chama de democrata, se ele, então, tem uma opinião contrária à sua, você chama de ditador ou de fascista, assim não dá. A gente não vai construir um país melhor assim. Então, tem que ter mais equilíbrio, tem que ter visão de Brasil e tem que as pessoas contribuírem quando são chamadas para deixarem um legado. Então, no esporte, o partido que nos une é o Partido do Esporte Brasileiro. Poxa, muito legal. Kelly, eu queria dar uma exploradinha também, fazer um comentário em cima disso. E aí, problematizando um pouquinho, e a Kelly vai vendo o tempo aí, viu, Kelly? Uma das coisas que eu acho, assim como no esporte, tem a parte que é a inspiração, né? E 90% é todo dia, acordando cedo, correndo, joelho doendo, às vezes não está afim, a água está fria, principalmente quem vai para o mar, não tem aquecimento em piscina, ou às vezes tem as meninas, tem os seus períodos, não pode ir, mas tem que ir, e assim por diante. Não pode ir, não, pode ir sim. Tem que ir, né? Verdade, né? Não tem que ir, não, mas pode ir, não tem problema nenhum de ir. Não tem problema nenhum. Não tem mas tem problema aquele desconforto. O que eu estou dizendo é que nada impede. Nada impede. O que eu estou dizendo é que a gente precisa, na verdade, construir um ambiente que possa nos ajudar a superar. Os esportes, quando faz parte daquela indústria, como eu falei, né, no sentido bom da indústria, porque quando eu falo de indústria, é um lugar onde cabe todos. Cabe aquela pessoa que tem talento, é extraordinário, que vai ser aquele atleta de ponta, como o Lars e a Molina, serve para aquele médio que nem eu fui, que foi até onde pôde ir, de acordo com as condições. Então, vivi, porque hoje eu entendo que eu gostava mais do ambiente do que da competição. Mesmo assim, eu fui até 30 anos, fui jogar um tempo na Argentina, brinquei até algum ponto. Eu nunca me vi como realmente um profissional, mas gostei muito e vivi 15 anos praticamente dentro do esporte. E cabe outras profissões, como os fisioterapeutas, e tem aqueles que não fazem parte, o animador de uma torcida, por exemplo. Então, a indústria é bom isso que ela consegue organizar um sistema para todo mundo, mas isso quer dizer que é um ambiente organizado. Se nós levarmos para a questão da política, como você, Lars, e como você, Lina, vê a questão do qual é o ambiente que a gente tem que criar para os atletas se interessarem mais pelo esporte. Assim como, por exemplo, e ainda muito mal utilizada, a questão das meninas na política, né? E hoje nós temos a cota de 30% que é muito mal utilizada. Como que seria esse ambiente? Como que vislumbra esse ambiente que dê para o atleta se interessar? Olha só para avisar vocês,
Vocês, por favor, respondam, já dão as suas considerações finais, que a gente já está com o tempo avançado. Eu sei que vocês têm outras agendas agora, ok? Molina? Pode ir, Lars. Pode ir, Pode ir, Lars. Fabiola, você. Bom, eu acho assim, o ambiente, né, igual já o Lars comentou um pouco, você criar um ambiente para que o atleta se interesse mais um pouco por política, eu acho que assim, a gente traz um passado um pouco ruim, um passado um pouco negro, que até as próprias pessoas, eu era uma das pessoas assim, poxa, às vezes as pessoas não querem se envolver com isso, né? E tem todo um histórico, tipo assim, é burocrático, é chato, demora. E realmente, assim, tem algumas coisas que são muito burocráticas, mas eu acho que o mundo vem mudando muito, né? Eu acho que a tecnologia, toda essa globalização tem transformado muitas coisas, inclusive transformado a política, né? O meio, as comunicações, o aprendizado, como você entende. Oi, tudo bom? Lindo. Toda essa informação, eu acho que ajuda a desmistificar um pouco o que era, né, antigamente. Então, acho que a gente está passando por uma fase de transição e acho que isso é muito bacana, né? Você vai tirando meio que uma cortina que antes fazia como era uma coisa meio fantasmagórica, enfim, e que não é assim. E hoje a gente vê realmente assim uma mudança acontecendo no meio da política. E eu volto a parabenizar a Kelly por nesse movimento de ajudar realmente os atletas a entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, que às vezes é diferente, mas que a gente pode dar passos, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo assim da impotência. Pô, se você vai chegar lá, as pessoas me perguntam, você vai conseguir fazer alguma coisa? Cara, se você não tentar, é óbvio que você não vai conseguir, mas você pode, de repente você não vai conseguir fazer tudo que você quer, mas pelo menos você vai fazer um pouquinho. Então, eu acho que algumas coisas são muito mito, né? E hoje, com essa modernidade toda, a gente está evoluindo bastante. Movimentos como o da Kelly, né? Eu parabenizo, ajudam bastante. Pessoas como o Lars, eu sempre falo, né? São assim, pessoas incríveis no nosso país, que a gente tem que absorver o máximo de conhecimento que ele tem, da visão que ele tem, que podem contribuir, e a informação chegar realmente para os atletas, e eles se interessarem por isso. Eu acho que é uma coisa que não acontece de uma hora para outra, é um processo, mas acho que esse processo já está começando, e isso é muito positivo. Bom, tentando também finalizar, eu acho que a gente também não pode viver só de lamúrias, né, de reclamação. Os atletas são os protagonistas e donos do seu próprio destino. Nos últimos anos, nós tivemos avanços. Atletas galgaram a posição de secretários nacionais, começando com Zico e Bernard. Criou-se a Comissão Nacional de Atletas, há 20 anos atrás, no ano 2000, com grandes nomes do esporte brasileiro, presidida pelo primeiro campeão olímpico do país, bicampeão olímpico, foi Ademar Ferreira da Silva. Por lá passaram Bernard, eu, Zico, Hortência, hoje é o ginasta Mozia Rodrigues, que é o presidente da Comissão Nacional de Atletas. Depois veio a ONG Atletas pelo Brasil, presidida pelo Raí, pela Ana Moser, pela Médica Paula, outros que estão lá lutando por isso. Atletas pelo Brasil também lutou pela mudança da lei do esporte, da Lei Pelé. Então, foi o 18A, garantindo a participação dos atletas nas entidades, comitês, confederações e federações. Foi uma mudança, um divisor de águas. Atletas se uniram ao aprovar no Congresso Nacional o Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo do Esporte, e hoje nós estamos aí travando uma disputa no Congresso Nacional, buscando também um pacote de medidas para apoiar o esporte nesse momento de pandemia. O esporte está paralisado, um efeito devastador, e permitindo a reestruturação de entidades esportivas, exigindo melhor modelo de governança e responsabilização dos dirigentes. Então, é o projeto de lei 2824, que irá à votação essa semana, e é muito importante que nós estejamos unidos, decidindo o nosso próprio destino. Bom, Kelly, eu vou encerrar. Oi? Pode? Vou encerrar rapidamente agradecendo
É uma oportunidade de aprender com o Lars, aprender com a Fabíola, dizer que estou muito contente de que você ter me chamado para participar disso. E olha como é gozado o esporte. Olha, 4 pessoas de origem diferente, cada um com um que é de descendência europeia, tem outra que eu não sei qual é a descendência da família, da Fabíola, a Kelly, que é uma menina negra da periferia, eu que vim lá também, aqui da Zona Norte de São Paulo, todos através pela prática esportiva, unidos numa coisa só. Isso que eu acho que é a maior representação do esporte. Agora, tem uma questão, como eu fiz aquela pequena historinha da carteira ou do voto, ninguém vai cuidar melhor do seu gado do que você. Então, atletas, pessoas do esporte, se nós não olharmos para quem comanda o esporte, é uma matéria de cobrança só. Cobrança tem que ser feita, mas de colaboração, dificilmente. Nós temos uma luta pela frente. Por exemplo, a volta do esporte na escola, né? O esporte saiu da escola. Todos nós aqui praticamos esporte. Uma maioria das pessoas na faixa dos seus 40 anos, 50, teve esporte na escola. O meu filho, provavelmente, se continuar sendo, ele não terá. Eu vou ter que pagar. Num país desigual como esse, é uma crueldade tirar a oportunidade das pessoas praticar esporte. Só pessoas que têm o esporte na veia, no pensamento e na alma, poderão olhar desse jeito, além da indústria. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de levar isso, saber que a gente tem uma missão pela frente, e eu estou contando aí com o Lars, com a Fabíola, e obrigado, Kelly. Obrigado. Kelly, seu som não está saindo. O Lars falou do Atletas pelo Brasil, e eu sou um fruto desse Atletas pelo Brasil. A OGA, ela nasce, a ideia OGA nasce dentro do Atletas pelo Brasil, mas o Atletas tem um viés mais de busca aí de melhorias de políticas públicas, e nós queríamos um sindicato voltado aos direitos dos atletas, e nós entendemos que não adiantava buscar esse direitos dos atletas se os próprios atletas não sabiam dos seus direitos. Então se criou a OGA no intuito de politizar os atletas e tá orientando. E eu iniciei junto com o Lars, com o Raí, com a Ana Moser, uma primeira reunião do Atletas pelo Brasil, isso há 15 anos, e fui politizada por esses atletas que são meus ídolos, né? Não vão deixar de ser meus ídolos. Eu estou aqui super nervosa em poder falar com o Lars e com a Fabíola, eu fico super nervosa. Em outras situações, com outras pessoas, eu estava ontem com os presidentes das confederações, brincando, dando risada, agora eu estou aqui super nervosa. E fui politizada por eles. Então, isso nasceu dentro do Atletas pelo Brasil, agora com viés em busca dentro da politização, em busca de melhora do conhecimento do atleta. A OGA é um embriãozinho. Agradeço aí por vocês terem um nome espetacular, mas não se preocupar em estar nesse projeto que está pequenininho, mas a gente pensa em crescer muito. Obrigado, Laço. Obrigada, Molina. Obrigada, Marco. Tá bom? Se vocês quiserem dar um tchauzinho final, acabou. Uma honra muito grande. Parabéns, Kelly, pela iniciativa, e sucesso aí para a sua Olympic Global Alliance, né, representando os atletas. Marco de Preto, muito obrigado também, e obrigado à nossa secretária nacional, Fabíola Molina. Obrigado, Lars. Marco, vai dar um tchauzinho? Não tenho mais o que falar. Tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau, valeu. Todos.